A próxima pergunta é NQI Homem também. E aqui ele pergunta ao pastor o que é ser um protestante pentecostal. Ser protestante pentecostal é pregar e viver todos os princípios da reforma de Martinho Lutero. Os princípios da reforma são expostos pelo próprio promotor do protesto que ele fez em decorrência de certas colocações doutrinárias e práticas da Igreja Católica, das quais ele discordou. Então, esses princípios são, em primeiro lugar, expressões que nós costumamos usar na nossa linguagem de princípios teológicos. Por exemplo, só a graça. Então, dentro do princípio cristão, como nós chamamos aí princípio teológico, que é da reforma, admitimos que a graça, ela que completa a nossa posição a favor do que Deus quer de nós, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não mencionamos obras nossas como os meios de salvação. Por exemplo, citando o caso do Espiritismo. Kardec põe no seu livro, o Livro dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Em segundo lugar, o segundo princípio é só a fé, exatamente como dissemos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Terceiro, somente a Bíblia. Não usamos nenhum livro de profetisas, de profetas, que tenha igualdade de autoridade para nós, como temos a Bíblia. Podemos ler, estudar, mas qualquer consideração de qualquer livro que fuja à verdade da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia Sagrada. Não medimos nossas práticas, nossas doutrinas fora da Bíblia Sagrada, exclusiva. Quarto princípio, somente Deus a glória, isto é, toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a magnificência exclusivamente a Deus. Temos muito cuidado, porque às vezes somos elogiados, somos cortejados, mas temos que ter cuidado para não aceitar a glória dos homens, porque se roubarmos a glória de Deus, vai ser muito trágico. Então nós ficamos toda coisa, glória a Deus. Nada é por virtude pessoal. Nós recebemos de Deus. Quinto princípio da reforma. Somente Cristo. Nós temos o texto de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não conhece esse texto da Bíblia? E encontramos mais o apóstolo Pedro com muita ênfase no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 12, quando ele viu o povo olhando para ele, porque fizeram um milagre, um coxo andar em nome de Jesus, todos ficaram atônitos, como é comum, é o homem, o espetáculo. Ele disse, por que olhaste para nós? Como se por virtude pessoal fizéssemos este homem andar. É em nome de Jesus Cristo, aquele a quem vós crucificaste. E em nenhum outro a salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esta mesma colocação encontramos em Paulo, no cárcere de Filipos, preso por causa da palavra de Deus. Eles estavam, junto com os demais presos, amarrados com seus pés em
de forma que era habitual, de modo que a pessoa não pudesse caminhar. Quando houve um terremoto, o carcereiro acordou assustado, viu que as portas, sentiu que os presos poderiam ter fugido, incontinente, pensou no suicídio, pegou a espada para matar-se. Quando Paulo disse para ele: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E ele pergunta: senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a nossa linguagem. E finalmente, igreja reformada, sempre reformando, significa para nós igreja avivada, sempre avivada, não como a igreja, uma das igrejas das 7 do livro do Apocalipse, para a qual Jesus disse à igreja de Laodiceia: tu não és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, igreja reformada é aquela que não assimila coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja, fazendo tudo normal, mas é uma igreja que sempre está dentro do padrão da Bíblia Sagrada. Esses 6 lemos básicos sintetizam as verdades de que a salvação é apenas pela graça de Deus, mediante a fé. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. As Sagradas Escrituras devem ser a nossa única regra de fé e prática, e só Deus deve receber adoração.